Patronia, kiu estas pri la cielo, via nomo estus sanctigita, venu via regno, plenumiĝu via volo, kiel en la cielo, kiel ankaŭ sur la tero. Mian panon tiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldoj, tiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel essa é a prece mais linda que existe. Muito linda. Completa, né? Então, o tema de hoje seria acusativo de direção. Exato. Borboletinha igual a minha blusa. Hã? Borboletinha igual da minha blusa. Ah, sim. E ela voou em direção ao quadro, né? O acusativo de direção, Ju, ele responde as seguintes questões. Al que o louco. Repito, bom voo. Al que o louco. Al que o louco. Para que lugar? Para onde? Em que o directo? Em que o directo? Em que, qual direção? Em que direção? Em qual direção? Então, o objetivo do acusativo de direção é responder a estas perguntas. Alguns verbos... Você queria copiar? Estava copiando. Então, eu voltei, pode copiar. Alguns verbos indicam movimentação, não é? Alguns verbos, eles mesmos, indicam movimentação. Por exemplo, o verbo ir, que significa ir, né? Ele foi ao cinema, ele foi para a cozinha, ele foi para o jardim, eles foram para a sala. Então, o verbo ir indica que a pessoa está em um determinado lugar e vai para outro. Esse lugar de destino é que é o acusativo, recebe o indicativo de acusativo de direção, ao lugar para onde se vai. Verbo voyage, que significa Viajar. Viajar. A mesma coisa. Il voyagios
Brasilon, eles estão fora do Brasil e viajaram para o Brasil. Ili voyagers Parison, eles viajaram para Paris. Estão em um lugar e vão para outro. Verbo semelhante ao verbo ir. Então, Mas não. aí, no caso, quer dizer, não tem preposição, né? Nesse caso, tá? Pois é, como é que se diz? No acusativo de direção. Pode ter preposição, por Pode exemplo. ter. Nós vamos ver mais à frente. Aham. Verbo jete, que significa jete. Arremessar, jogar. Jogar no sentido de arremessar, porque em Esperanto jogar de jogar futebol, né? É ludi futebalon, tocar, né? Também é ludi piano, ludi violono, ludi qualquer tipo de instrumento, né? Também outro verbo. Sim, em relação ao verbo jet, ligetes lapiulcon, ele jogou a bola para debaixo do sofá. Olha só, ele jogou a bola para debaixo do sofá. Nós vamos ter aí o objeto, o acusativo de objeto direto. Ele jogou. Jogou o quê? A bola. Para onde? Para debaixo do sofá. Aí vai ter a preposição. Ligetes lapiulcon sub la sofon. Nós vamos ver isso melhor depois nas frases quando eu colocar. Mas aí temos a preposição embaixo do sofá, para baixo do sofá. Mete significa colocar. Limetes la chemison sur la liton. Limetes la chemison sur la liton. Então, ele colocou a camisa. Colocou o quê? Colocou a camisa. Aonde? Em cima da cama. Sur la liton. Tá? Porque é um movimento. Se ele colocou na cama, é porque estava em outro lugar. Ou estava na mão dele, ou estava nas costas da cadeira, ou estava no cabide. Estava em outro lugar. Então, ele coloca sobre a cama. Tá? Cure, que significa correr. Tá? É o mesmo sentido do verbo ir e do verbo voyage. Licures sur la strato. Mas nós vamos ver isso melhor depois, tá? Com os exemplos que eu coloquei. Flug, voar. Quem voa, voa para algum lugar. La birdo flugs sur la arbon. O pássaro voou para cima da árvore. Tá? Então, até aí tudo bem, Ju? Uhum. Então, vamos em frente. Exemplo. La glaço estas en la mano de la knabo. Você compreende la frase? O copo está na mão do menino. Aí tem algum movimento? Não. Não. Por isso é que o verbo estas não dá ideia de movimento. Ele está na mão, né, do menino. Agora, nós vamos ver o que ele vai fazer com o copo. La knabo metos la glaçon sur la tablon. Eu repito, bom voo. La knabo metos la glaçon sur la tablon. O que está escrito aqui?
Lacnabo Não, coloca, o menino colocará colocará o copo sobre a mesa. sobre a mesa. Então, nós vemos aqui, lacnabo é o sujeito, né? Aham. Metos é o verbo no futuro, colocará. Ele colocará o quê? O objeto direto, o copo, laglasson. Por isso, laglasson recebe o N, né? Onde ele vai colocar isso? Sobre a mesa. Então, isso aqui quer dizer, o menino colocou o copo para cima da mesa. Esse N aqui do Tablon, ele indica a direção. Então, é para cima da mesa. Para cima da mesa. Ou, em português mais correto, em cima da mesa, sobre a mesa. Né? Mas aí a indicação é para cima. Esse N aí indica para onde ele está colocando. Colocando o copo. Uma outra, o verbo mete, que quer dizer colocar, ele é um verbo, ele é diestas, transitiva verbo, um verbo transitivo, mas também teu verbo montras, movon, ele mostra movimento, ele indica um movimento, né? Então, quem coloca alguma coisa em algum lugar, no cofre, no armário, em cima da mesa, embaixo da mesa, em cima da cama, em algum lugar. Esse algum lugar é que leva o N de acusativo de direção. Uma análise da situação. O copo estava na mão do menino e ele o coloca em cima da mesa, ou seja, foi realizado um movimento e o local de destino recebe o N indicativo de tal fato. O N, sim, pode dizer. O indicativo, então, aí no caso, vai sempre para o local do movimento. De destino do movimento. Exato. Eu tenho essa xícara na mão, eu coloco ela em cima da mesa, então a mesa vai receber esse N. Local do destino. Exatamente. Isso é uma coisa que não existe em português. Né? Nós usamos de maneira diferente. E aí... Pois não. Não, aqui vamos dizer, o acusativo, no caso, seria só no verbo transitivo, né? Em português? Eu estudo esperando. Tá? Mas não tem nenhum indicativo também. Né? Não tem nenhum indicativo. Em Esperanto, nós temos o indicativo para o acusativo de objeto direto, né? Indica que ali é o objeto direto, e para a direção para onde foi colocada. Né? Então, aqui, nós temos... Você poderia ler para mim, por favor? La hundo estas sur la strato. Isso quer dizer o quê? O cachorro está sobre a estrada, a rua. Em português a gente diz na estrada, né? Na rua, né? Na rua, na estrada, né? Então, mas em Esperanto eu não posso dizer em, porque em significa dentro. Então eu tenho que usar o sur, né? Agora, ali não houve nenhum movimento. Estas não dá a ideia de movimento. Agora, você poderia ler, por favor? La hundo eniras en la domo. Domon. Domo. Domon. Cachorro entrou na casa. Entra na casa, né? Então, domon é o indicativo de direção. O cachorro entrou
para dentro da casa. É claro que a gente não vai falar assim em português, mas o que está escrito aí é para dentro da casa. Uma coisa muito interessante, qual é o verbo que nós estamos usando aqui? Eniras. Enire, né? O verbo enire. Enir, O verbo enire é o verbo ir com a preposição em como ele Prefixo. é um prefixo, tá? Então, o em aqui, que é uma preposição, aqui ele é preposição, aqui ele é um prefixo. Então, isso aqui quer dizer ir para dentro. Enire quer dizer ir para dentro. O que está escrito aí? Enire. 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 Então, é en Ire. mais en, com n, mais ire. Quer dizer, isso aqui quer dizer Entrar. Entrar. Mas quando a gente separa, é ir para dentro, não é? Ir para dentro, que significa entrar. Essa é a beleza do Esperanto, né? E a gente pode fazer esse jogo, né? Enire. Enire formar diversas palavras, né? Exatamente. Então, esse N aqui significa para. Como a preposição é em, dentro, para dentro de onde? Da casa. Então, o cão entra para dentro da casa. Mas aí em português eu falo, entrou na casa. Entra, né? Entra na casa. O cão entra na casa. Né? Porque achou a porta aberta. Exatamente. Entra até na igreja, né? E essa agora aí? Lá, gentes... Não, lá não. Não, li gentes, lá libram, em lá dorso saco. Isso. O que quer dizer? Ele jogou o livro na mochila. Dentro da mochila, né? Dentro da mochila, na mochila. Então, esse N aqui indica o movimento. Né? O livro, naturalmente, estava na mão dele e ele jogou dentro da mochila. E esse aqui, essa frase. Larato curis sublaliton. Esse, larato curis sublaliton. Quer dizer o quê? O rato correu sobre o leito, sobre a cama. O rato correu sobre a cama. Sobre a... não, de baixo, sub. O rato correu para baixo da cama, não é isso? Aí sim, aí nós vamos usar o para baixo. Para baixo. Porque se você disser ele correu embaixo da cama, não quer dizer que ele saiu de um lugar para outro. Tá? É exatamente para isso é que existe o acusativo de direção. É esse movimento, né? Esse movimento. Em português, eu tenho que dizer uma coisa de uma maneira e outro de outra. Em Esperanto, basta colocar ou tirar o N. Nós vamos ver mais à frente. Aí já está indicado. Aqui nós temos uma mesa, uma árvore e uma borboleta. Certo? Então, eu pergunto para você, que é estas lapapilio? Lapapilio, essas sularbo. Sularbo, sem N, né? Sem o N, né? Onde está a borboleta? Lapapilio, essas sularbo, sem N, porque o verbo é estas, que não dá ideia de movimento. Tá? A borboleta está em cima da árvore. Agora,
a borboleta, ela voou, tá? Ela vai fazer um movimento. Então, lá, papilio, esta, sur... Não, Não, o que que ela fez? ela foi por cima da mesa. Sim, mas Estas, como é que eu digo, como é que eu narro esse movimento? estas, Lapapilio, qual é o verbo que eu vou usar? Voar. flugs, Flugs, o que mais? flugs. Aí, agora que eu estou sem saber o que eu boto aí. Eu sei que é lá, arbon. A preposição. Qual é a preposição? Qual é a preposição de em cima? Flugs. Não, em cima. Hã? Embaixo é sub, em cima. Sur, 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 lá, é. Então, olha só. Quien flugs la papilio? Para onde voou a borboleta? Para onde voou a borboleta? Quien flugs la papilio? Tá? Então, há uma pergunta. Para onde voou a borboleta? Quien flugs la papilio? Eu vou esperar você copiar, porque aquilo ali vai desaparecer. Então, lá, papilio, eu já copiei. Copiou? Já. Agora, qual é a resposta? Lá, papilio, flugs, sur, lá, tablon. Esse. La papilio, flugs sur la table. Eu acho que você está conseguindo entender o acusativo de direção, né, Jô? Acho que sim. Agora precisa decorar as preposições. Tá? Pois é, isso é que me banana na cabeça de vez em quando. Então, ela voou, a borboleta voou para cima da mesa. Tá, ela foi para cima da mesa. Tá. Isso. Se ela fosse para baixo da mesa, seria sub. La papilio, flug, sub, la tábua. Tablon. Ah, tá. Tá? Mesma coisa. Se ela voasse para trás de alguma coisa, la papilio, flugs, malantal, la arbon, por exemplo, atrás da árvore, malantal. Tá, malandro. Então, aqui nós vamos ver. A borboleta voou para cima da mesa. Então, lá, papilio, sujeito, flugs, verbo. Aqui eu não vou usar, eu vou mostrar de outra maneira. Ao, sur, la table. Eu vou te mostrar a origem desse N. Tá? Então, a borboleta voou para cima da mesa. Essa é a origem. Tá? É como Tá. se nós não usássemos o N do acusativo. Então, aqui, ao significa para e su significa em cima. Eu botei cima, mas é em cima, tá? Você entende, né? Então, aqui nós temos lá papilio, flugs, sur, la table. O que está faltando aí? O N. O N ou o ao, né? Ou o ao ou N. Quando eu coloco o N, esse N está substituindo a palavra, a preposição alo, tá? Ele significa o quê? Significa para. Para. A borboleta voou para cima da mesa. Da mesa. Ficou bem compreendido aí? Tá. Acusativo de objeto direto. Tá? Acusativo de objeto direto. Só para a gente ver a diferença.
O que determina o uso do N, no caso do acusativo de objeto direto, neste caso, é o verbo ser transitivo, ou seja, pedir objeto direto. A presença do N indicará o objeto direto. Tá? Uhum. Num exemplo aqui, o cão mordeu o homem. Quando eu boto essa frase em português, eu sei quem mordeu e sei quem foi mordido. Se eu escrever dessa maneira em Esperanto, larrundo mordis laviro, eu não sei quem mordeu quem, porque em Esperanto não existe a sequência sujeito, verbo, objeto direto. Né? Então, em Esperanto, isso pode estar mudado. Então, eu não vou saber quem mordeu. Então, eu preciso escrever de uma maneira que as pessoas entendam, colocar o N. Larrundo mordis laviram. Aqui eu sei que quem mordeu foi o cão, porque ele não tem objeto direto, é o sujeito. Mordeu. Quem mordeu o homem foi o cão. O cão mordeu o homem foi mordido. Né? Então, larrundo é o Posso até sujeito. botar virado, né? Posso virar tudo, posso mexer em toda a posição, está em qualquer posição que eu quiser, que determine. Mordes, larrundo. Exato. Laviram, larrundo, mordo. Mordes. Mordes, laviram, larrundo. Posso começar com o verbo. Tá? Pode Então, virar tudo. isso. Então, o sujeito é larrundo, o objeto direto é viram, o objeto direto é viram. Se você quiser copiar... Não, tá certo. Já botei aqui. Tá bom. Agora, acusativo de direção. O que determina o uso do N, neste caso, acusativo de direção, é o verbo que indica movimento. Sem um verbo de movimento, não tem acusativo de direção. A presença do N indicará o destino, tá? Para onde aquilo foi. Uma coisa que eu esqueci de colocar é que no acusativo de objeto direto eu nunca posso usar a preposição. Tá? Como é que é? No acusativo de objeto direto, eu nunca posso usar a preposição, nenhuma preposição. Já no acusativo de direção, eu uso as preposições. Preposições o quê? Que indicam local. Em cima, embaixo, ao lado, na frente, atrás. Tá? Só que nunca posso usar com as preposições ao, que indica para, e diz, que indica até. Então, eu não posso usar com essas duas preposições. Ao, e qual é a outra? Diz. Do desrevido, diz. Me iras diz lá fina. Eu vou até o final. Tá? Diz já indica direção, e ao também. Então, a presença do N indicará o destino. Exemplo. O homem colocou o dinheiro no bolso. Certamente ele estava com o dinheiro na mão e movimentou esse dinheiro e colocou no bolso. O dinheiro saiu da mão dele e foi para o bolso. Então, em Esperanto, eu preciso indicar isso. Laviro, metes, lamono, que é quem coloca uma coisa, em lapochon. Então, aqui eu tenho sujeito, laviro, tenho o objeto direto, que é lamono, e tenho o destino da ação, ou seja, o acusativo de direção, que é lapochon. Posso ir em frente, Jorge? Já copiou? Pode, copiei. Então, aqui nós temos... O que nós temos aqui? Uma sala. Um sofá em uma sala. Uma cadeira. Hã? Uma cadeira, né? Não, é um sofá mesmo. Eu botei como sofá. Ah, é? É.
É uma poltrona, né? Eu botei como Poltrona, sofá, mas na realidade é poltrona, desculpa. Uma janela e uma parede, né? Um tapete no chão, embaixo do sofá, da poltrona, mas eu botei como sofá. tá bom. Não é o E nós sofá que vai temos e nós temos aí um rato. um rato. Como é que eu digo que o rato está na sala? É rato mesmo? É larato, rato, Rato, estas surlastrato? Não, sur, não, surlanco. não. É, surlapranco, mas eu quero dizer que ele está na sala. Não estou dizendo que ele está no chão. Ele está na sala. Gestas em lá, Larato, estas, estas a preposição. Como é em, que é a preposição dentro? em, Em, em lá, como é que é sala? flu, Em la chambro. chambro. Eu estava falando Larato, estas, estas em em la lá, chambro. Tá? Então, nós temos, ele está parado, verbo estas, não tem objeto direto, né? Ó, você já copiou a frase? já. Já. Então, agora o rato vai fazer um movimento. O que o rato fez? Ele andou para debaixo da poltrona. Correu ou andou, né? Eu acho que eu botei Pode correu. ser Tá? barato, cures, em não. Não, em é dentro. Ao, Hã? ao, Ao não, não vamos usar o ao, nós estamos usando o objeto o acusativo de direção. Vamos usar o não, N. barato, cures, como é que é Para poltrona? baixo, para baixo. Como é que é para baixo? Sub, Sub, sub lá. vamos lá. Como é que é poltrona? Larato, cur, Barato, cures, sub poltrona lá. seria diferente. Eu coloquei sofá, mas Eu vamos dizer que isso seja esqueço sofá. coisa. Larato, cures, sub la sofon. Tá? Esse N aqui indica para baixo do sofá. Sofá. Então, o rato correu para debaixo do sofá. Debaixo do sofá. Bom, Tá. agora nós temos aí um céu meio malucado, né? Um sol, umas nuvens e um pássaro voando, né? Então, labirdo flugas, tá certo? Labirdo flugas. Lucas. Quer dizer, o pássaro está voando. Voando. Agora nós temos uma casa. E o pássaro continua voando lá, não sai do lugar, mas está lá voando, né? Então, agora o pássaro vai fazer um movimento. Ele, para onde ele foi? Ele voou para onde? Labirdo, Ah, Eniras. mas eu não vou usar o verbo enire. Eu Não? vou usar o verbo flugue. O pássaro voou para onde? Fluges. Aham. É, em, em, Em... em lá. Como é que é janela? Não, ele não voou para dentro da janela, ele voou para dentro da casa. Em lá, domo. Domo. Labirdo, fluges, em la domo. Ele veio voando e entrou pela janela. Eu poderia botar como você ia colocar, labirdo, fluges, cae, nires, em la domo. Seria a mesma coisa, mas eu economizei o enir. Voou para dentro da casa. Tá? Tá. Agora,
pássaro voou para dentro da casa. Agora nós vamos ver, o pássaro está dentro da casa. Como é que eu digo isso? O pássaro está dentro da casa. La birdo estas en la domo. No caso aí, em la chambre, porque é dentro da sala, né? Tudo bem. Mas fui eu que induzi você a falar a casa, né? Mas la birdo estas em la chambre, está na sala. Agora ele vai começar a voar, tá? E ele está voando por dentro da sala, né? Sem ter um lugar específico para onde vai. Ele está voando dentro da sala. Tá? Como é que eu digo ele está voando dentro de casa? La birdo flugis Flugas, ele está voando, né? Flugas em la chambro. em la chambre, sem colocar o N, né? Sim. Sem colocar o N. Flugas em la chambre, porque ele está voando, mas ele não está indo para um lugar específico. Tá Ele só está voando dentro da sala, tá? Agora, se ele for para um lugar específico, tá? Eu virei ele de costa aqui, ele sumiu e reapareceu, e virou de costas, e ele vai voar para cima do sofá. Voou para cima do sofá. Ele vai ficar parado. Ah, desculpa. La birdo flugas sur la sofo. Isso, lá Sofo, do né? Flugas sur la sofon, tá? Então ele vai ficar parado lá, né? Ele voou para cima do sofá. Então a diferença entre estar voando sem um destino e Boa noite, professor. Boa noite. Ô, dona Dal. Boa Boa noite. noite. Prazer Boa em vê-la. noite. É, Eu tive um problema, estou chegando quase para me despedir, mas vou espero pegar que esteja depois. tudo bem. Espero que esteja tudo bem. Então, Jô, ele agora está parado em cima do sofá. Né? Então, ele voou para cima do sofá. Agora, aqui era um exercício que eu ia fazer com 3 pessoas. No caso, eu vou fazer com 2 só, né? Pai colocou o telefone sobre a mesa. Mas para a dona Dalva vai ficar complicado, porque a dona Dalva não... Você vai ajudar a dona Dalva, tá, Jô? Porque a dona Dalva não participou da aula, né? Eu acho que essa aula te ajudou, não ajudou, Jô? Aham. La patro. Colocou. Não, nós só vamos ver depois. Primeiro nós vamos ver aqui um dicionáriozinho. Pai, patro, né? Colocar. Como é que é colocar? Mete. Hã? Mete. Mete. Telefone. Mete. Telefone. Colocar. Telefone mesmo. Telefono. Telefono. Todo substantivo termina em O. Aí, ó, Mesa. Mesa. Telefono. Tablo. 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 Très bom. Então, vamos passar essa aí, deixar. Anotem essa frase aí, por favor. O pai colocou o telefone sobre a mesa. A senhora tem papel e lápis aí, dona Dalva? Sim, professor, eu fotografei mais rápido. Não, mas eu queria que a senhora anotasse, que a senhora vai ter que olhar. Sim. Tá? Pai, Então, vamos a outra frase. o telefone Sobre a mesa. sobre a mesa. Pode ir, professor. Vamos para outra frase. A menina entrou no carro. A menina entrou... Lá em Fanoi, não. Depois nós vamos ver a frase. Nós só Tá. vamos ver agora o vortareto. Tá? Menina, como é que é menina? Kinabino. Kinabino. Como é que é entrar? Enire.
Enire? Enire. E Oba, carro, como é que é carro, dona Dalva? professor, não sei. Como é que é, Joalina? Carro, eu também não sei, não, esqueci. Automobilo. Oh, Antes de ver o automobilo, enire é aquilo que eu fiz para você, ô, Jô. Ah, Enire significa em, dentro, e ire, ir. Ir para dentro, entrar, né? Em Esperanto, ir para enire. dentro, entrar. E carro, automobilo, automobilo, tá? Ire. Agora sim, nós vamos voltar. Jô, você faz a primeira. O pai colocou o telefone sobre a mesa. Como é que fica isso aí? lá quatro, Vamos vendo, vamos vendo. Lá, quatro, metes, metes, lá telefono, lá telefono, não, Sapato. lá telefono, lá no, telefono, não, com N. com N, lá telefonom, Telefono, Não, eu não tenho. Sapato. sub lá, tablo, lá tablon. Então, Metes. lá quatro, metes, lá telefonom, su, lá tablon. La tabla. Isso. Agora nós vamos ver a outra frase. Dona Dalva, como é que a gente faz essa frase em Esperanto? Ai, eu esqueci, Está menino. tudo aqui, está tudo aqui. O Vortato está tudo aqui, é Sim, só é. montar. Lá Quinabino, Isso. Enira. Enires, Enire entrou, é no entrou. passado. Enire em, En, em. Aí, põe lá, em lá, automobilo. automobilo. Automobilo, quem entra em alguma coisa. Olha só, Automobilon, é? automobilon. Lá que Automo- nabino, Sim. enires, en, lá, automobilon. Agora vamos ver a outra frase que seria do Hegel. Tá? O cão, Cão correu para baixo do banco. Será que é o banco de dinheiro ou é o banco aquele que a gente senta? ó, que gente certa. A gente senta. Então, eu vou voltarei. Cão, como é que é cão? Lá, rumbo, Rundo. E correr. cures, curri, Ure, embaixo, sub, 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 sub. E o sub, banco, o móvel, banco, móvel. é, Móvel que é vai. beco, banco. Diferente do banco dinheiro, que é banco. Banco, Banco, né? Banco. se você for colocar seu dinheiro em lá banco, você vai perder. vai Se ser você roubado. colocar, se você quiser sentar em lá banco, você vai ter que sentar no sofá. Porque no banco pode ser que tenha sofá, né? E banco é a instituição financeira, banco, e banco é o móvel em que a gente usa para sentar, né? E, inclusive, tem os banquinhos, né? Que são benqueto, né? Benqueto. Então, como é que ficaria essa frase? O cão correu para baixo do banco. Larundo, curri, larundo, E, curri, per. não, está aqui, ó, tá aqui no Voltareto. Ah, é. Para. É para baixo. Como é que é para baixo? Ah, tá, Como é tá. que é embaixo? Como é que é embaixo? É sub, Sub. Então, Larundo, Cures, sub, sublabenco, sublabenco. sublabenco. Esse N aqui é que representa o para. Eu expliquei durante a aula que a gente coloca esse N para indicar o movimento.
Sim, a professor. direção do movimento. Então, ele correu para baixo do Uhum, banco. uhum, Então, sub lá banco. entendi. Por isso que a gente coloca o N, porque, embora tenha preposição, como é que fala? De Esse local. exatamente. Você para, indica que é para aquele lugar. Sim, Tá? sim, de movimento. Exatamente. Aquela frase, professor, anterior, que Ah, foi La patro mettes la telefonam sur la tablon. Tem o N, embora tenha uma preposição, porque também esse metes espera aí que eu vou funciona como tentar. movimento? Qual é essa aqui? Lá, espera aí, deixa eu ver. Qual é a frase que a senhora diz? La patro mettes la telefonam Ah, sur esse la aqui. tablon. Esse Essa tem aqui. o Essa que N eu, porque é é- movimento? esse N é movimento. Ele coloca o Sim, mas o telefone, significa que o metes, telefone está na mão dele. Tá? Significa que o sim. telefone está na mão dele. Ele colocou sobre a mesa. Ah, o movimento de colocar sobre a É, mesa. Ah, tá bom, entendi. nesse quadro aqui, eu vou entrar nesse quadro, tá, Ju? Apesar de você já Ah, ter não, tudo visto, bem. vamos Alguns ver se eu consigo. verbos. Alguns verbos indicam movimento. Entre eles, nós temos o verbo ir, que significa ir, quem vai, vai de um lugar para outro. Por exemplo, eu vou para a cozinha. Mi iris en la cuireion. Cuireion, para, cuireion. Cuireio é cozinha, cuireion é para a cozinha. Dinheiro. Tá? Mi iris en la cuireion. Esse N aqui, ele indica para. Tá? Esse íris aqui não tem acento, não. Íris. Em lacuireio. Se eu disser assim, mires em lacuireio, está errado. Eu não posso dizer mires em lacuireio. Eu posso dizer mires ao lacuireio. E aí depois eu vou ficar aí. Não vai dar tempo hoje. Ai, Não pena. vai dar tempo a diferença entre o ao e o encuireio. Tá, Jô? Na próxima, quando nós voltarmos, eu repito essa aula Íris e e latoeiro. completo ela. Então, mires em lacuireion. Então, isso aqui quer dizer, eu fui. Então, eu. Me. Eu fui. Fui. Mires. Hã? Eu fui. Agora, vem a palavra em português. Vai vir a palavra para. Uhum. Onde é que está o para aqui em Esperanto? Está aqui, ó. Vocês estão vendo a seta aqui? Sim. Aham. Tá? Eu fui para. Esse N aqui indica a direção, para. Né? Uhum. É, para dentro. Que direção? Para dentro. É o N. Tá? Eu fui para dentro da cozinha. Da Tá? cozinha. Eu fui para dentro da cozinha. Dá para entender bem? Aham.
É Dá para diferente do entender. português. É uma maneira diferente de falar do português. Em português, quer dizer, eu fui para dentro da cozinha, eu fui para a cozinha. Não preciso nem dizer se eu digo que fui para a cozinha, significa que fui para dentro da cozinha. Mas Sim. em Esperanto eu tenho que especificar isso. Tá? Uhum. Em quer dizer dentro da Dentro. cozinha. Tá? Porque se eu não fui para dentro da cozinha, eu só fui em direção à cozinha, eu não vou usar esse N, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver depois. Tá? Só quero saber se isso ficou entendido. Ficou entendido, resta a gente lembrar. No momento está bem entendido. Isso. Não é? É isso A mesmo. Joelina já tira de letra isso aí. Nada, tiro de letra, coisa nenhuma. Repetir tudo Então, hoje. Um abraço, um obrigada, professor. abraço para Abraço, Dalva. vocês. Fiquem com Altamiro, Deus. muito Fica com Deus, obrigada. querida. Eu é que agradeço. Mitrinkos Kafon. E Yes? trinco, cafo.